Papo de Teólogo, se inscreva no canal, Beit Lahem, dê o seu like, compartilha com seus amigos. Estamos na série Dons Espirituais, onde as maiores autoridades sobre dons espirituais é Donald G. e Estevão de Souza. Então nós, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo, ele faz ali a referência dos 9 dons espirituais, necessidade da igreja para capacitar a igreja, para ela ter condições, a armadura de Deus para cumprir a sua missão na terra. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, nós vimos sobre os dons espirituais. E Paulo, ele faz aqui a relação de 9 dons. E nós, no capítulo 12, o versículo 4 em diante, estaremos lendo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nesse capítulo 12, Paulo, ele relaciona os 9 dons espirituais e também nós vimos que foi dividido em 3 grupos. Nós vimos nessa série, o primeiro grupo ou primeiro bloco é dons de poder, o segundo grupo ou segundo bloco nós vimos dons de revelação e nesse terceiro grupo nós vimos dons de línguas ou elocução. Nos dons de línguas ou elocução, nós vimos 3 dons espirituais, que são o dom de profecia, o dom de falar diversidade de línguas e temos o dom de interpretação de línguas. Esses 2 dons eles estão ligados ao batismo no Espírito Santo. Então, como eu já comentei anteriormente, não é batismo com o Espírito Santo, não estará batizando com ele, não é com a pessoa, mas na manifestação do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, ela é uma edificação pessoal, é edificação entre a pessoa e Deus. Ele então, neste momento, nós vimos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vimos esta manifestação no dia de Pentecoste, onde ali eles falaram em outras línguas, eles não falaram línguas estranhas, mas falaram em outras línguas, uma manifestação do Espírito Santo. E essas manifestações do Espírito Santo ali falaram 14 línguas, tinha 14 nações e aqueles 120 que estavam reunidos ali, eles falaram as 14 línguas daquelas nações, eles ouviram na sua língua. Então, é a primeira manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Nós vimos ali, eles falaram em outras línguas. Esta manifestação do Espírito Santo no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e também no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, também nós vimos no capítulo
12 da Carta aos Coríntios, no capítulo 13 da Carta aos Coríntios, no versículo 1, quando Paulo descreve no versículo 1, dizendo que mesmo que falasse a língua dos anjos. E também no capítulo 14 da primeira Carta aos Coríntios. Nós vimos falando sobre batismo no Espírito Santo, que é uma manifestação pessoal, é uma edificação entre o homem e Deus. Mas falar em variedade de línguas ou falar em outras línguas, línguas estranhas ou língua dos anjos, ou também a interpretação dessas línguas. Nós vimos que interpretação não é tradução. Interpretação é algo que vem, a língua é falado e ali ela é interpretado, porque não tem uma tradução que o homem possa ter nos dias de hoje, ou com os mesmos recursos que tenha, não consegue, porque esta língua é uma língua estranha, é uma língua do céu. Nós vimos que muitas pessoas, denominações, outras vertentes teológicas, que não são a vertente pentecostal, que não acredita na manifestação dos dons ou manifestação de línguas, principalmente os dons de elocução. Neste dom de elocução, nós vimos que muitos dessas denominações, eles não acreditam, acham que os dons espirituais, principalmente os dons de línguas, foram manifestos nos dias dos apóstolos. E quando terminou a era apostólica, os dons cessaram. Mas a igreja ou os teólogos pentecostais acreditam que, em nós, eu acredito também, que os dons não cessaram, principalmente dons de línguas, que nós vimos que o Espírito Santo ele não está sujeito ao tempo, ele não está limitado ao espaço, o Espírito Santo não está limitado a um grupo de pessoas, ele se manifesta, Deus, ele não tem limitações e não tem tempo para se manifestar. Nós vimos que nos dons aqui de elocução, a profecia, ela continua, porque a profecia é para edificação da igreja. Nós vimos a profecia para uma determinada pessoa ou por um determinado fato acontecendo, que Deus ele nos prepara, ele anuncia a nós algo que vai acontecer para que proteja o seu povo, que proteja a sua igreja, sabendo que a Bíblia Sagrada é a maior profecia. Então, hoje em dia nós vimos várias situações de profecias, nós vimos pessoas brincando com essas coisas nestes últimos dias. Mas o batismo no Espírito Santo, tem pessoas aí, nós vimos grupos carismáticos, grupos que fazem imitações, eles se preparam, eles fazem ensaios de falar, treinamento de falar essas línguas estranhas. Na realidade, nós vimos que isso é um manifesto do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, nós vimos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e ali nós vimos a primeira manifestação em línguas aqui, falando em outras línguas, e neste momento nós vimos que expandiu o Evangelho para todo o Império Romano, e Deus, quando ele tem os seus motivos, as suas operações, como ele quer,
e como alcançar todos aqueles que Jesus ele se compromete e diz que vai até os confins da terra, que este evangelho seria pregado até os confins da terra. No capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo ele fala no versículo 3 sobre a edificação, a exortação e a consolação. São evidências de uma profecia. No capítulo 14, ele fala como deveria ser a ordem de um culto, como deveria ser as regras de um culto, como deveria ser a organização de um culto. E o culto naqueles dias não estava sendo organizado, quanto hoje nós vimos em alguns cultos uma certa desorganização sobre a administração dos dons espirituais. Nós sabemos que temos o domínio próprio, então essas pessoas estão fazendo desordenadamente este culto, usando os dons espirituais de forma desorganizada. E Paulo, nessa carta, na primeira carta, no capítulo 14, ele diz que o culto deverá ter ordem e decência. E isso nós sabemos que o céu ele é organizado. Então, na terra, o povo dele tem que ser organizado. Então, há ali, nessa carta, nesse capítulo, a organização deste culto para administrar e para organizar os dons espirituais. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 44, ele descreve que o Espírito Santo caiu sobre todos. E no capítulo 19, do versículo 6, ele fala que todos ali profetizaram e falaram em línguas. Então nós vimos que isso é uma evidência do batismo no Espírito Santo. E também no capítulo 19, vimos que eles falaram em variedade de línguas. E essa variedade de línguas, ela pode ser na oração. A variedade de línguas, ela pode ser no cantar, porque o capítulo 14 e o versículo 15, ele diz que tanto na oração quanto cantar. Então, podemos cantar em variedade de línguas. Podemos orar em variedade de línguas. E também uma profecia, ela pode ser na própria língua ou pode ser em outras línguas. Se esta profecia em outras línguas ela tiver alguém que interprete ou o próprio que entrega a profecia, ele pode entregar a profecia em línguas e ele mesmo interpretar. Também pode ter alguém no culto que tem este dom de interpretação e ali é para edificação da igreja. Neste momento, edificação da igreja, nós vimos que os dons de línguas, ele edifica e ele é espetáculo também para os não crentes. Não somente edifica a igreja, mas também os não cristãos. A Bíblia fala no capítulo 14 que também eles vão admirar e este dom, as línguas interpretada, vai trazer a evidência, o poder do Espírito Santo, e essas pessoas ali vão saber, vão ter esta experiência com Deus, essa experiência na manifestação no Espírito Santo. Em Marcos, capítulo 16, o verso 17, ele diz que os sinais seguirão aos que creem e eles falarão novas línguas, depende da tradução. Nós vimos então que esta evidência do Espírito Santo
não é só naqueles dias, mas para todos aqueles que creem, para a igreja do Senhor, porque nós vimos no Evangelho Evangelho de Jesus, que escreve Marcos, ele deixa esta passagem dizendo que falarão novas línguas. Então nós, não somente línguas das nações, mas também línguas estranhas ou língua dos anjos. E no capítulo 13, do verso 1, algumas vertentes diz que quando Paulo descreve que até que eu falasse a língua dos anjos, eles interpretam como uma poesia, mas nós sabemos que Deus, ele fala todas as línguas das nações, Deus, ele interpreta todas as línguas das nações, ele que fez, ele que é, e também nós vimos que se os anjos do céu falam outra língua, então, como o reino de Deus tem uma língua própria também. E nós, com este dom de falar línguas, estas línguas vêm do céu, vêm do reino de Deus. Então, há uma outra língua. E no capítulo 14 ele fala aqui sobre os mistérios. Sobre estas línguas são mistérios. Como nós vamos querer tentar entender os mistérios de Deus ou tentar entender milagres de Deus? Falar em línguas estranhas, outras línguas, variedade de línguas, interpretações de línguas, nós vimos somente no Novo Testamento, relacionado ao batismo no Espírito Santo, que é também falar línguas. Que no batismo no Espírito Santo, geralmente as pessoas são repetitivas na língua estranha, mas na variedade de línguas, já falamos, no orar, no cantar, na profecia, é uma edificação para a igreja, muitas vezes para si próprio, ou para a igreja, ou para um grupo de pessoas que estão ali no mesmo espírito, buscando esse relacionamento com Deus. No capítulo 12 e do versículo 30, Paulo faz uma pergunta: falam todos diversidade de línguas? Então, nesta pergunta, há a evidência de línguas, a evidência que aquelas pessoas, nem todos, mas alguns falavam diversidade de línguas, como Paulo orava em diversidade de línguas. Nós vimos que hoje continua a mesma coisa, pessoas orando em diversidade de línguas. Nós vimos, isso é uma edificação própria, a edificação própria como o batismo no Espírito Santo, mas quando essa variedade de línguas ela ecoa na igreja, é levantado a voz na igreja e tem a interpretação, ou nós vimos a pessoa ali, o próprio interpretando uma profecia ou algo que Deus ele quer falar naquele momento com a igreja ou com uma determinada pessoa ou um determinado grupo. No capítulo 14 e do versículo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala dos mistérios. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14 e do verso 22, Paulo fala sobre os sinais dessas variedades de línguas, não para os crentes, mas para os incrédulos. Terminamos essa série, os dons espirituais, papo de teólogo. Dê ali o seu like, compartilha com seus amigos, inscreva no canal Beit Lahem, Casa do Pão. Você que é pentecostal, continue buscando o batismo no Espírito Santo, continue buscando os dons espirituais. Que Deus te abençoe, a tua vida, a tua família.